Esse é o Acer Swift 3, que sem dúvidas é o melhor notebook da sua categoria. Porque além de possuir um design minimalista e bastante compacto, é todo construído em alumínio e tem potência de sobra para executar qualquer tarefa. E hoje é dia de fazer uma análise completa do Acer Swift 3, indo de testes até a desmontagem completa, para a gente poder dar aquela olhadinha no que tem dentro desse aparelho. Então antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal e se você quiser adquirir o Acer Swift 3, eu vou deixar o link na descrição. E eu já peço desculpa para vocês porque eu demorei quase 2 meses para poder produzir esse vídeo, de análise completa do Acer Swift 3. Muitas pessoas mandaram aí nos comentários pedindo essa análise completa que eu prometi para vocês lá no vídeo de unboxing, mas durante esses 2 meses eu fiquei testando esse notebook ao máximo para descobrir tudo sobre ele, para poder fazer a análise mais completa para vocês. Então, agora que eu já testei tudo nesse notebook, usei ao extremo nesses 2 meses, eu tenho certeza que essa vai ser a melhor análise que você vai encontrar sobre o Acer Swift 3. Então, bora começar essa análise com o que chama mais atenção nesse notebook, que é o seu design minimalista e a sua construção impecável. O Acer Swift 3 é simplesmente um notebook premium, possuindo um design bem minimalista, composto por linhas bem finas e também uma construção impecável, que além de deixar ele bem bonito, deixa ele extremamente compacto. E isso facilita demais no transporte, principalmente por ele pesar só 1,2 kg. E como eu disse, a construção do Acer Swift 3 é toda feita em alumínio, o que acaba deixando o notebook muito, mas muito robusto e, consequentemente, te passa uma confiança bem maior nessa máquina. E o interessante é que a pegada dele lembra muito mesmo os MacBooks. Então, tanto a pegada, quanto o peso, quanto a usabilidade, lembra demais mesmo o notebook da maçã. Você consegue realmente sentir que é uma peça sólida e durável e, consequentemente, isso vai te dar bem mais segurança em adquirir esse produto. Então, bora dar uma olhadinha de perto nessa máquina. Aqui na parte de cima do notebook, temos apenas a tampa da tela, toda construída em alumínio e com o logo da Acer no centro. Então, uma tampa bem minimalista e bem robusta. Dá pra ver que ela não cede muito e, consequentemente, não vai ter aquela torçãozinha chata na tela. Já na parte de dentro do notebook, temos um teclado retroiluminado na cor branca, que eu achei até bem charmosinho, e no geral é um ótimo teclado, com teclas não tão profundas, mas com um tato gostoso, que você vai conseguir utilizar por horas aí, sem nenhum problema. Eu daria uma nota 8 de 10 para esse teclado, e sim, ele já é ABNT2, então tem sim o C cedilha. E aqui perto do teclado temos esse trackpad, que ele é até bem grandinho, e com um tato muito gostoso também. Então ele já aceita gestos e tudo mais, e assim, também daria uma nota 8 de 10. Dá para usar ele tranquilamente no lugar de um mouse. Para um notebook desse valor é um ótimo trackpad. Então quando você esquecer o seu mouse, pode ficar tranquilo que dá para usar tranquilamente esse trackpad sem passar muita raiva. E uma coisa bem bacana da construção desse notebook é que essa parte do teclado também é toda construída em alumínio, o que deixa o teclado mais resistente e o lugar de apoiar as mãos bem mais resistentes. Consequentemente, o notebook ele não cede se você apertar. Tem vários notebooks aí no mercado que são extremamente moles, então com o peso das mãos ele já começa a entortar. Com esse aqui você não vai ter esse problema. E dá uma olhadinha nesse quadradinho preto aqui perto do teclado. Isso aqui vai facilitar demais a sua vida, porque é simplesmente um leitor de impressão digital. Quer dizer que você não precisa ficar aqui digitando senha toda vez que você for entrar no seu notebook. Basta você pegar o seu dedo, colocar aqui, que ele já vai estar destravado, igualzinho acontece nos celulares. Então isso ajuda muito na praticidade do dia a dia, porque não adianta nada você ter um notebook que você abre a tela e já está pronto para uso, se você tem que toda vez ir lá e digitar a senha. É muito melhor você poder abrir o notebook, colocar o dedo, pronto, já está pronto para uso. Então, mais um ponto para o Acer Swift 3. Já na parte da tela, temos bordas ultra finas, com certeza vai deixar a experiência de consumir conteúdo bem mais interessante. Na parte de cima temos 2 microfones e também a webcam e a luzinha de indicação que a webcam está ativa. E dá para perceber que essa é a única parte em plástico desse notebook. Normalmente a moldura da tela é em plástico para facilitar a manutenção. Mas dá uma olhadinha nisso aqui. Quando você abre a tampa da tela, automaticamente ela entra abaixo do notebook e faz um tipo de apoio para levantar a parte de baixo para que o ar possa entrar e refrigerar o notebook. Muito bacana e também deixa o notebook com design muito bonito. E consequentemente não precisa ter um pezinho alto, que a própria tampa já faz esse papel e também por consequência deixa o notebook mais fino com todo esse mecanismo. Mais um ponto da Acer. E por fim, na parte
parte de baixo desse notebook, temos apenas uma tampa inteiriça, com cerca de 11 parafusos e alguns pezinhos de borracha. Inclusive, agora a gente vai abrir esse notebook para saber o que tem aqui dentro e se dá ou não para fazer alguns upgrades. E agora, bora dar uma olhadinha nas configurações desse modelo que a gente pegou. Essa versão que a gente adquiriu foi a mais básica. Ela já vem equipada com o i5 1135G7, que é um processador quad-core bem potente. Já vem com 8 GB de memória DDR4, só que aqui tem um detalhe bem interessante, que é a frequência dessas memórias. Normalmente as memórias DDR4 vêm na frequência ali de 2666, 3200, só que essa aqui tem uma frequência de 4267. Então são memórias LPDDR4X e consequentemente vão dar um desempenho bem maior para essa máquina. Na parte do armazenamento, pegamos a versão com 512 GB. E na minha concepção é mais que o suficiente para o uso desse notebook. Infelizmente, esse notebook não possui uma placa de vídeo dedicada, mas ele possui uma placa de vídeo integrada, que é a placa de vídeo Intel Iris Xe, que já vem integrada a esse processador. E ela tem uma potência de 80 unidades de execução, o que vai ser o suficiente para rodar a maioria dos programas e também alguns joguinhos. Mas é importante lembrar que existem outras versões desse notebook. Algumas versões com o mesmo processador, o que muda é só mais armazenamento ou mais memória RAM. Então você vai encontrar esse mesmo notebook com o mesmo processador, só que com 16 GB de RAM, ou versões com 8 GB de RAM, mais 1 TB de SSD. Mas existe também uma versão mais potente desse notebook. E essa versão mais potente já vem equipado com o i7 1165G7, que também é um processador quad-core, mas é mais potente que o i5 que equipa essa versão. Nessa versão com o i7, ele já vem com 16 GB de RAM, rodando aos mesmos 4267 MHz. Ele também vem com 512 GB de armazenamento. Nessa versão do Acer Swift 3 com i7, você vai ter uma placa de vídeo com cerca de 20% a mais de desempenho. Lembrando que a placa de vídeo é integrada nos dois casos, tanto com o i7 quanto com o i5. A versão com o i7 tem 96 unidades de execução e a versão com o i5 tem 80 unidades de execução. Mas sem dúvidas, a mais custo-benefício é essa aqui, com o i5, 8 GB de RAM e 502 de SSD. Porque para a maioria do público, essa configuração aqui vai suprir todas as necessidades. E, consequentemente, essa aqui é a versão que tem o melhor preço. Então, com certeza, é a melhor versão custo-benefício. Mas eu vou deixar na descrição o link de todas as versões com os melhores preços atualizados. E agora, bora dar uma olhadinha na tela do Acer Swift 3. Esse notebook possui uma tela de 14 polegadas de altíssima qualidade, contando com um ótimo contraste de cores e também um brilho de até 300 nits. Isso é possível graças ao seu painel IPS LCD de altíssima qualidade, que inclusive tem certificação sRGB de 100%, o que torna a tela do Acer Swift 3 simplesmente uma das melhores telas do mercado nessa faixa de preço. Então, se você está pensando em adquirir o Acer Swift 3 para consumir conteúdo, para trabalhar, para editar vídeo, editar foto, dentre outras atividades, eu tenho certeza que você vai amar muito essa tela, que com certeza é uma das melhores telas que eu já testei no notebook de menos de R$4.000. E aqui eu tenho que dar os parabéns para a Acer por ter acertado tanto na tela desse notebook, porque normalmente o que acontece no mercado é o seguinte: você corta todos os custos, coloca uma tela de péssima qualidade e consegue vender o notebook ali numa faixa de preço entre R$2.500 e R$3.500. Só que nesse caso a Acer não poupou no hardware, não poupou no acabamento e não poupou na tela. Então esse notebook tem um ótimo conjunto. E isso é maravilhoso pra gente que é consumidor. Inclusive, se você já testou a tela do Acer Swift 3, deixa aí nos comentários a sua experiência. E agora, bora pra duração de bateria desse notebook. Será que ele consegue entregar aquelas 17 horas que a Acer promete? Bora pros testes. E segundo a fabricante, esse notebook vem equipado com uma bateria de 4 células com 56 Wh, o que com certeza é uma boa bateria. Se eu não me engano, a bateria do novo Dell G15 tem mais ou menos essa capacidade. Então dá para perceber que esse notebook aqui tem sim um bom hardware de bateria, principalmente num notebook tão compacto como esse, né? Parece uma folhinha de papel com menos de 17 milímetros de espessura. E como eu disse, a Acer diz que essa bateria de 4 células e 56 Wh dura até 17 horas de uso. Mas será que isso é real? Porque todo mundo sabe que esses testes que são feitos aí pelas empresas que montam essas máquinas, provavelmente é um teste feito em stand-by, porque não tem lógica alguma, né? Mas aí que entra o nosso trabalho, que é justamente testar isso aqui e entregar para vocês os melhores resultados. Mas eu vou te dar um spoiler: esses números não são reais, ao menos para um uso normal, né? E para chegar nesses resultados, nós
nós fizemos 2 testes que chegam bem perto do uso normal desse notebook. E o primeiro teste consiste basicamente em reprodução contínua de vídeo. Então nesse caso colocamos um vídeo em Full HD para ser reproduzido e com brilho da tela em 50%. E nesse cenário tivemos uma taxa de descarregamento de mais ou menos 9%, o que daria ali mais ou menos 11 horas de reprodução de vídeo contínuo. E isso é muito bom. Mesmo não chegando nas 17 horas, um notebook que consegue reproduzir vídeo por mais de 11 até 12 horas tem um desempenho considerável. Lembrando que é um notebook bem pequeno e compacto. E no segundo cenário, eu utilizei o notebook ali por mais ou menos 1 hora para escrever roteiro, para fazer algumas atividades ali do dia a dia, e a taxa de descarregamento foi de mais ou menos 7%. E isso dá mais ou menos ali umas 14 a 15 horas de autonomia, que também não chega aos 17, mas é uma autonomia muito boa. E eu acho que a maioria das pessoas que vão utilizar o Acer Swift 3 é mais nesse segundo cenário, né? De fazer um trabalhinho aqui, outro ali. Então, consequentemente, esse notebook dá para ficar o dia inteiro fora da tomada. Então, no geral, a bateria do Acer Swift 3 é realmente muito boa, mas lembrando que esses testes, eles podem variar muito de acordo com os programas que você utiliza. Então, por exemplo, se você utilizar o notebook para rodar programas pesados e tudo mais, consequentemente vai usar mais bateria. Se você, por exemplo, usar o brilho em 100%, usar a iluminação do teclado todo o tempo, vários programas rodando simultaneamente, consequentemente a duração vai cair ali para a faixa das 8, 9 horas. Mas caso você utilize só programas leves, digitação de texto, planilhas, coloque ele na economia de bateria, aí essa autonomia pode passar sim das 17 horas. Mas uma dica que eu te dou, se você for utilizar programas pesados, não só nesse, mas em qualquer outro notebook, você tem que conectar o carregador. Por quê? Primeiro, porque você estressa a bateria de forma desnecessária quando você utiliza fora do carregador. E segundo, porque a maioria dos notebooks só conseguem chegar no seu desempenho máximo plugado ao carregador, beleza? Mas de qualquer forma, a bateria do Acer Swift 3 é simplesmente sensacional. Principalmente para um notebook, como eu falei para vocês, que tem 16,8 milímetros de espessura e pesa pouco mais de 1 kg. Então é simplesmente sensacional uma autonomia no notebook desse tamanho. E se você tiver qualquer dúvida sobre a bateria do Acer Swift 3, deixa aí nos comentários. E agora, bora dar uma olhadinha nas conectividades desse notebook. Do lado esquerdo desse notebook, temos basicamente 4 conexões. A primeira conexão é a conexão de carregamento, que aguenta ali fontes até 65 watts. E ao lado dessa conexão temos uma porta USB tipo C. E essa aqui não é qualquer porta USB tipo C. Ela é uma porta USB tipo C Thunderbolt 4. Basicamente o que tem de melhor no mercado. Essa porta USB tipo C Thunderbolt 4 é tão atualizada que ela aguenta taxas de transferências de 40 GB por segundo. Então é uma porta muito poderosa. E além disso, ela pode aceitar até 2 monitores em 4K ou um monitor em 8K. E ainda por cima, você pode utilizar essa porta Thunderbolt 4 para ligar uma placa de vídeo externa nesse notebook. Então é simplesmente sensacional ter uma porta tão atualizada no notebook dessa faixa de preço. E lembrando que nem toda porta USB tipo C é Thunderbolt, beleza? E muita gente acha que porque o notebook tem uma porta USB tipo C, ela é Thunderbolt. Isso não é verdade, você tem que ler o manual do seu notebook. No caso, essa aqui é Thunderbolt e é Thunderbolt 4. E outra dúvida também é se eu poderia utilizar essa porta USB tipo C para carregar o notebook. E segundo a Acer, você não pode fazer isso, então nem tente. Normalmente, quando a empresa deixa carregar por essa porta, ela deixa bem especificado no manual e também na propaganda do produto. Então, nesse caso aqui, você não pode usar essa porta USB tipo C para carregar o próprio notebook. Mas você pode utilizar ela para carregar os seus dispositivos móveis. Então ela vai oferecer uma carga bem rápida para você carregar o seu celular, seu tablet ou outro aparelho eletrônico. Ao lado da porta USB tipo C, temos uma HDMI 2.0, uma porta normalzinha, e ao lado temos uma porta USB tipo A 3.2 energizada. Tem até o símbolo aqui de uma bateria, né? Então, bem interessante a conectividade aqui do lado esquerdo e bora pro lado direito. Do lado direito do Acer Swift 3, temos basicamente 2 conexões. A primeira é uma USB tipo A 3.2 Gen 1
E a segunda é um conector combo para alto-falantes ou para fone de ouvido. Então você pode conectar o fone de ouvido, uma caixinha de som, um microfone, tudo por essa entradinha aqui. Deu para ver que as conexões físicas desse notebook realmente são bem completas. Mas se você é uma pessoa atenciosa, você percebeu que não há conexão LAN para esse notebook. E para quem não sabe, conexão LAN é conexão de rede por cabo. Então não tem um espaço aqui para a gente conectar uma portinha RJ45, né? Isso pode ser péssimo para algumas pessoas, principalmente para quem trabalha com rede e tudo mais. Mas calma, porque nem tudo está perdido. Lembra que você tem uma porta USB tipo C Thunderbolt 4 e você pode conectar uma dongle como essa que eu estou deixando aí na tela, e com essa dongle você pode conectar o cabo RJ45, você pode conectar um HDMI, você pode fazer diversas conexões simultâneas utilizando só aquela porta USB tipo C Thunderbolt 4. Eu acho que com R$200 você compra uma dongle dessa, que é muito boa. Inclusive, eu utilizo uma. E agora, bora dar uma olhadinha nas conexões lógicas desse notebook. Esse notebook vem basicamente com o que tem de mais atual no mercado, que é o Wi-Fi 6, mas também já vem com Wi-Fi 5 e 2.4 GHz. Então, se você tem um roteador de Wi-Fi 6 na sua casa, você vai poder utilizar tranquilamente o Acer Swift 3 com a sua potência máxima de rede. Mas se não tiver também, pode conectar na 2.4 ou na 5 GHz. Já na questão do Bluetooth, ele vem equipado com Bluetooth 5.1, não é o que tem de mais atual, né? Mas ainda assim é muito bom, com a baixíssima latência, principalmente se você gosta de conectar caixinhas de som sem fio, se você gosta de conectar fones de ouvido, né? Assim como eu sempre utilizo, e a latência é quase zero, é muito baixa. Então na questão de conectividade lógica, esse notebook também é muito atual e muito bom. E agora que a gente já viu que esse notebook dá um show em conectividades, bora ver se ele tem um bom desempenho. E como eu disse antes, o Acer Swift 3 não tem o seu foco em desempenho, mas isso não quer dizer que esse notebook é fraco. Na verdade, ele é muito potente. Isso quer dizer basicamente que se você procura um notebook exclusivamente para desempenho, o Acer Swift 3 não é para você. Esse notebook vai basicamente conseguir rodar quase todos os programas. Então, se você trabalha com programas de engenharia, programas de edição de foto, edição de vídeo, se você trabalha com programação, dentre outras coisas, esse notebook aqui vai conseguir rodar tranquilamente. Claro, desde que você não utilize de forma extrema. E quando eu falo de forma extrema, é aquela pessoa que tem que utilizar os projetos, tudo no seu máximo. Então, talvez o Acer Swift 3 não seja a melhor opção para você e você tenha que buscar uma boa opção lá no notebook gamer. Mas para a maior parte do público, que vai utilizar aí de forma leve ou moderada, o Acer Swift 3 vai suprir tranquilamente. E além de rodar todos esses programas, você também vai conseguir dar uma jogadinha nesse notebook. Inclusive, nós testamos dois jogos bem populares, que é o CSGO e o Fortnite. No CSGO, no preset padrão em Full HD, conseguimos uma média ali de mais ou menos 60 FPS, que por si só é sim uma boa média para esse notebook, tendo em vista que ele não tem uma placa de vídeo dedicada. Mas se você quiser mais desempenho, basta remover do Full HD, colocar em HD, também colocar tudo no baixo. Consequentemente, você vai conseguir ele na faixa de 100 a 120 FPS e vai ficar bem mais jogável. Já no Fortnite, no modo desempenho, conseguimos uma média muito boa de 100 FPS. E olha que Fortnite é um jogo que existe bastante do processador e da placa de vídeo. Então, o Acer Swift 3 consegue sim rodar uns joguinhos, obviamente não é com a qualidade máxima, mas ele consegue sim. E aí você consegue ter alguma noção, né? Se ele conseguiu atingir ali mais ou menos 100 FPS no Fortnite, talvez ele sofra para rodar um Red Dead Redemption, mas consiga rodar outros jogos que exijam menos. Lembrando que o foco desse notebook não é o alto desempenho. E se você precisa de um notebook exclusivamente para jogar, não compre essa máquina. Compre um Dell G15, com certeza vai ter muito mais desempenho do que essa máquina. E caso você tenha gostado do Acer Swift 3, mas está achando que falta um pouco de desempenho, pode pegar a versão com i7, que com certeza você vai ter ali na faixa de 20 a 30% a mais de desempenho. E agora que a gente já viu que esse notebook tem um ótimo desempenho para o seu nicho, bora ver se essa máquina é compatível ou não com upgrades. Bora desmontar o Acer Swift 3. E para desmontar o Acer Swift 3 é muito fácil. Basta remover esses 11 parafusos na parte de baixo, mas fica atento no padrão desses parafusos para você não espanar eles, beleza? Eles são esses parafusinhos parecidos com uma estrela, então utilize a chave correta. E depois de soltar os 11 parafusos, é só utilizar uma espátula de plástico ou algo que te permita empurrar essa tampa para cima e pronto, você já vai conseguir retirar
toda essa tampa de baixo. E a primeira coisa que dá para notar é que a bateria simplesmente ocupa quase a metade desse notebook. E é justamente por isso que o Acer Swift 3 tem uma ótima autonomia de bateria. Mas, como nem tudo são flores, dá uma olhadinha nessa péssima notícia. Infelizmente, não dá para fazer upgrade de RAM nesse notebook, já que a memória RAM nesse notebook é soldada na placa-mãe. Em contrapartida, dá para ver que temos um SSD NVMe aqui no canto direito e sim, dá para trocar ele e fazer upgrade, colocar de 1 TB ou 2 TB. Então, um ponto positivo. Já na parte de resfriamento, temos um sistema bem robusto que, aliado à carcaça de alumínio do notebook, vai deixar ele bem geladinho. E por dentro do Acer Swift 3 é isso, um projeto bem minimalista, muito bem construído e infelizmente só faltou a possibilidade de fazer o upgrade de RAM. Mas eu entendo que se tivesse uma memória RAM removível, não teríamos características específicas desse notebook, né? Então não daria para ser um notebook com 16.8 mm de espessura, também não daria para ter memórias rodando a 4.267 MHz. Então dá para entender o que a fabricante fez aqui. É deixar um notebook compacto, premium e muito potente. E agora, bora dar uma olhadinha na webcam desse notebook. Então agora eu vou abrir a webcam desse notebook. A resolução dela é 720, ou seja, ela é só HD, né? Não é Full HD, mas eu creio é mais do que o suficiente. Vou colocar aqui para gravar. Então já está gravando, dá uma olhadinha aí. É uma webcam mais ou menos, vai dar para você conseguir fazer aí as suas chamadas de vídeo e tudo mais. Também acho que não é o foco desse notebook, né? Tem uma webcam muito boa, mas dá para usar tranquilamente ali para ter chamadas de trabalho, de faculdade e tudo mais, beleza? E também esse é o áudio do notebook, né? É um áudio estéreo, então esse é o áudio sem tratamento nenhum. Da mesma forma que está sendo captado aqui, vocês estão escutando aí, beleza? Então é isso aí. Então, no geral, ele tem uma webcam bem mais ou menos. Não é aquela coisa maravilhosa, igual a gente viu no Predator, mas dá para quebrar um galho. Mas e aí, Guilherme? Para quem é o Acer Swift 3? Será que vale a pena investir grana nesse notebook? E na minha concepção, esse notebook é focado naquele público que busca, primeiro, portabilidade, e esse notebook é sensacional nesse quesito, sendo muito leve, né, pesando 1.2 kg, tendo um carregador pequenininho e também tendo 16.8 mm de espessura. Então, portabilidade, esse notebook é imbatível. Uma boa duração de bateria, e esse notebook também é muito bom, né, durando ali entre 10 a 15 horas, dependendo do tipo de uso, o que vai te proporcionar uma possibilidade de poder ficar longe da tomada por muito tempo, né? Principalmente você que tem que ficar indo de um lado para outro e não quer toda hora ter que procurar uma tomada para carregar o notebook. Esse notebook também é para um público que procura um bom desempenho, aliado à portabilidade e à boa duração de bateria. E como a gente viu, esse notebook vai rodar tranquilamente a maioria dos programas. Então, se você vai utilizar para projetos, planilhas, Word, Photoshop, pode ficar tranquilo que ele vai dar conta. Mas é claro, sempre tendo o bom senso. Esse notebook ele vai dar conta tranquilamente para um uso mais leve e moderado. Se você vai utilizar de forma muito pesada, já te falei umas 3 vezes nesse vídeo, né? Esse notebook não é para você. E é sempre bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas confundem, né, o que é um bom desempenho e o que é um desempenho muito parrudo. Então, se você utiliza programas que são absurdamente pesados, você precisa de uma máquina específica. Não seria uma máquina de trabalho, um notebook gamer. E a última característica é a elegância e a durabilidade. Então, pessoas que procuram o Acer Swift 3 estão preocupadas com essa elegância da apresentação, em ter um notebook bonito como esse, e também da durabilidade. E a durabilidade só vem com o corpo em alumínio, porque aqui você pode ficar tranquilo em abrir esse notebook, em fechar ele, em carregar para lá, carregar para cá, sem ter risco de danos à sua máquina. E isso é muito complicado em notebooks de plástico, porque, como você já deve ter visto em muitos lugares, notebooks de plástico não duram muito tempo, principalmente na dobradiça. Eles acabam quebrando porque é muito frágil mesmo. E fora que só quem pegou um notebook todo construído em alumínio sabe o quanto é premium segurar uma máquina dessa. Então, se você está nesse vídeo e procura todas essas características, uma boa duração de bateria, portabilidade, durabilidade e elegância, e também um ótimo desempenho, o Acer Swift 3 é simplesmente a máquina perfeita para você comprar. Mas caso seu objetivo seja só o desempenho, então recomendo que você compre um notebook gamer ou até um PC gamer. Mas em contrapartida, caso você compre um notebook gamer, você vai perder basicamente quase todas as características desse notebook. Como por exemplo, a portabilidade. Eu tenho um Dell G15 aqui, da versão nova, e olha o tamanho
de um para outro. Olha isso, é gigante a diferença, tá vendo? Posso até colocar um aqui em cima do outro, olha isso. Não tem nem como comparar o tamanho deles. E olha aqui de lado a finura. Então esse já é um ponto muito importante. A portabilidade de um notebook gamer é quase inviável, né? Quase não existe portabilidade para eles. Outra coisa é o peso. Esse notebook aqui pesa 2,5 quilos, enquanto esse Acer Swift 3 pesa 1,2 quilos. Então esse aqui tem o dobro de peso. E fora que o carregador desse notebook pesa quase meio quilo. E o carregador desse aqui é bem levinho e compacto. E outra coisa é que a bateria do Dell G15, que é esse aqui, dura aí no máximo 4 a 5 horas. E já esse aqui você consegue até 15 horas de uso. Então a decisão é exclusivamente sua. Só você sabe o que você precisa, quais as suas necessidades. E aí eu espero que esse vídeo te ajude a decidir se o Acer Swift 3 é um notebook para você ou não é. Beleza? Eu só posso falar que esse notebook é, sem dúvidas, o melhor notebook da sua faixa de preço. E olha que a Acer não tá me pagando nada, não me enviou nada, eu comprei esse notebook e eu tô fazendo a análise. Então não tem parcialidade aqui. Essa é realmente a minha opinião. O Acer Swift 3 basicamente apresenta quase todas as características de notebooks premium na faixa dos 7 a 10 mil reais. Então isso faz ele ser o melhor custo-benefício da sua categoria. E se você ficou interessado no Acer Swift 3, eu vou deixar os links na descrição com os melhores preços atualizados. Se ficou alguma dúvida sobre esse notebook, deixa aí nos comentários. E se você tiver alguma sugestão, também deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo, um grande abraço e